Galera, no vídeo de hoje quero trazer para vocês uma avaliação detalhada da nova Saara 300, uma moto que veio para substituir a XRE 300 depois de vários anos e usufruiu desse sagrado nome da Saara lá da década de 80 e 90, quando essa motocicleta foi originalmente lançada utilizando esse nome. Antes de eu gravar o vídeo de hoje, eu assisti vários vídeos dos produtores de conteúdo tradicionais, desses mais famosos que a gente tem, e eu senti falta de avaliações mais fiéis ao produto, porque a gente só escuta elogio, né? A gente só escuta elogio, e aqui no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma avaliação de fato detalhada da moto, com pontos de elogio. Sim, a moto sim evoluiu em alguns pontos, mas merece críticas também em outros pontos. Então, nesse vídeo aqui, você vai ouvir tudo o que precisa ser dito e falado sobre a nova Saara 300. Pessoal, como todo vídeo de avaliação detalhada, ele será longo, eu tenho muita coisa para falar, então senta aí no seu sofá, liga aí na sua TV, que eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo aqui sabendo vários e vários detalhes reais da Saara 300. E a primeira coisa que a gente observa nessa moto é que ela mudou bastante esteticamente, né? Ela perdeu aquele tradicional bico ali na dianteira, e isso agradou alguns, desagradou outros, mas quando você olha para a moto, na minha opinião, eu achei que ela está sim bonita, eu achei que foi bem-vinda a nova repaginada ali na sua beleza estética. Mas eu que já tive uma XRE 2017 Adventure, lá em 2017 eu tirei uma zero, foi minha primeira motocicleta, eu gostava mais do design antigo, lá daquela XRE 300, que ainda tinha o farol halógeno, etc, aquele bico bem grande, mas isso é uma questão pessoal minha, e eu achei sim a Saara 300 agora, aqui a nova Saara 300, eu achei ela sim bonita. Então, acho que podemos considerar um ponto positivo essa nova repaginada, esse novo design que a motocicleta teve. Pessoal, vamos falar sobre o motor da Saara 300. Então ela tem exatamente o mesmo motor da 300F, né, da CB 300F, que foi o motor que foi repaginado, reconstruído. Ele foi passado também para a Saara 300. E sim, tem um caminhão aqui fazendo não sei o que, fazendo um monte de ruído aqui. Tô confiando no potencial aqui do microfone de lapela. Acredito que o áudio vai ficar bom, mas possivelmente vocês vão ficar ouvindo ele passando aí várias vezes. Então o motor da Saara 300 é exatamente o mesmo motor da CB 300F. Então é de fato um novo motor, é de fato um motor que possivelmente não teremos problemas com trinca de cabeçote, aqueles antigos problemas recorrentes que tínhamos. É um motor com um novo comando de válvulas, é de fato um novo motor, tem uma embreagem agora assistida e deslizante, tem um câmbio de 6 velocidades e, comparado ao motor da 300F com o da Saara 300, a gente tem um motor com uma programação mais ajustada para se ter torque em baixos giros. Nós vamos entender exatamente o que significa isso na prática. Então, em resumo, é sim um novo motor,
não tem nada a ver com o motor antigo da XRE 300 ou da CB 300, mas é o mesmo motor da nova CB 300F, agora colocado na Saara 300. Então, esse motor na XRE tem quase 1 kg a mais de torque se comparado com o motor da 300F, para vocês terem uma noção aí da diferença de calibração e programação. É um motor monocilíndrico, tá? Arrefecido a ar, com radiador de óleo ali na lateral direita. Se você assistiu o vídeo, eu já mostrei aqui no YouTube os mínimos detalhes, né? Filmei bem de perto a motocicleta, já mostrei tudo. Então lá eu mostro o radiador, mostro ali as aletas da carenagem associadas a ele. Então é sim um motor arrefecido a ar, então tem aquelas aletas ali no motor, no cabeçote principalmente, para trocar calor com o ar, com um radiador de óleo, onde ali a gente não tem válvula termostática, não tem ventoinha, nada do tipo. Então é um motor arrefecido a ar apenas, com um sistema simples de controle de temperatura, ok? E isso faz com que o motor não possa ter muita taxa de compressão, porque quanto maior a taxa de compressão, mais calor o motor produz. O fato de ter o arrefecimento apenas a ar não permite com que esse motor tenha calibrações que possam trazer mais performance, porque se não existe um controle perfeito da temperatura, não se pode exigir muito daquele conjunto, senão ele vai superaquecer. E isso na prática se reflete em um motor com pouca performance. Pode comparar aí no mercado motores que têm arrefecimento líquido da mesma faixa de cilindrada, normalmente possuem mais performance que motores que não têm arrefecimento líquido. Isso não é uma regra, mas é um consenso geral, porque a maioria dos projetos acabam acontecendo isso pelos fatos que eu citei. Então o motor da Saara 300 ele tem arrefecimento a ar simples, e isso se reflete também em um motor com uma performance pequena, com uma performance baixa. Então quando a gente fala de curso e diâmetro de pistão, a gente tem na Saara 300 um motor super quadrado, ou seja, diâmetro do pistão maior do que o curso, maior do percurso que ele percorre dentro da camisa do cilindro ali, mas ele é quase um motor quadrado. Então ele tem apenas 14 milímetros de diferença entre os números de diâmetro e curso. E para quem não sabe, até 10 milímetros de diferença já se pode considerar ser um motor quadrado, ou seja, mesmo diâmetro, mesma medida de diâmetro com mesma medida de curso. Esses são os motores quadrados. Então o motor da Saara 300 é sim um super quadrado, motor que normalmente tende a jogar performance para giros mais altos e ser um motor mais especializado em potência e menos em torque. Mas no caso da Saara 300 é um motor que é quase quadrado, então ele mistura ali os dois mundos. Ele é um motor que até gira alto, mas ele também tem características de motores que trazem performance para giros mais baixos, e a Honda teve essa preocupação, e o motor da Saara 300 tem de fato uma entrega de torque legal em quase giros baixos, mas nós vamos chegar já nesse assunto. Então é sim um motor versátil e que vai muito bem em diversas situações, como por exemplo no uso urbano. É uma moto muito esperta, não precisa ficar esguelando ela para andar, e você não precisa ficar mudando muito de marcha. Para você ter uma noção, de sexta marcha numa subida até leve a 60 km por hora numa avenida qualquer aí da sua cidade, ela aguenta, ela consegue empurrar a moto com a sua marcha mais pesada, com um giro baixo ali, ela empurra bem nessas condições. A minha Versys 650 aqui, claro, não é um vídeo de comparação, mas só para você entender como isso pode mudar, ela é um genuíno motor super quadrado, então existe bastante diferença de número de curso e diâmetro. E aqui jamais, sexta marcha,
nem no plano a 60 km por hora ela aguenta tocar. O motor não tem alavanca para isso. Então, só para vocês terem um exemplo contrário ao motor da Saara 300. Então, é um motor sem frescura para rodar na cidade, vai muito bem e esperto, tá? Não precisa ficar aumentando muito o giro, trocando de marcha toda hora. Então, é um motor que vai muito bem na cidade, sem frescura para empurrar a Saara, ok? É um motor de 24,8 cavalos a 7.500 rotações por minuto. Então perceba, 24 cavalos não é um número razoável para os dias de hoje quando a gente fala de performance. Nós temos o motor da G310 GS com 33 cavalos, nós temos o motor da Versys 300 com 40 cavalos, então não é uma performance razoável para uma moto na faixa de 300 cilindradas nessa categoria de motos trails, tá? Então 24,8 cavalos é fraco, é pouco, e por mais que seja um motor novo, é um motor com a performance velha. Então trocou-se o motor passou por melhorias, mas ele continua um motor fraco, tá? Para os dias de hoje, eu não considero essa performance razoável para essa quantidade de cilindrada. Isso é, na minha opinião, o maior ponto negativo da Saara 300, e ao longo do vídeo eu ainda vou discorrer um pouco mais sobre esse assunto. Então, ela entrega o pico de potência a 7.500 rotações por minuto, então é um número relativamente alto de rotações por minuto. Então perceba como que para entregar a potência, né, a performance máxima em velocidades mais altas, ela tem aqui características de motores super quadrados, mas nem tanto assim. Perceba como ela é o meio termo ali. Aqui esse motor super quadrado da Versys entrega lá quase a 10.000 rotações por minuto o pico de potência. Então perceba como existe essa diferença. Quando a gente fala de torque, a Saara 300 tem 2,7 kgfm de torque que são entregues a 5.270 RPM. Então perceba como o torque dela é de fato entregue em giros relativamente baixos. Para quem me assiste sempre aqui no canal, sabe que eu gosto de classificar motos que entregam torque em baixo giro quando ela entrega abaixo de 5.000 rotações por minuto. Essas sim são motos absolutamente torcudas e que entregam ali performance genuínas de motores subquadrados, que são motores que têm o curso bem maior do que o diâmetro, trazendo motores com uma alavanca no virabrequim superior e fazem com que esses motores tenham mais força em baixo giro, né? Não é o caso da Saara, mas não posso deixar de dizer que de fato 5.270 de rotações por minuto, trazendo o pico de torque, é um número legal para uma moto com proposta de uso urbano, com uma proposta de uso off-road também. Então é por causa desse torque aqui, que é entregue a 5.270 RPM, que a moto é esperta, que a moto anda bem sem ter que ficar trocando muito de marcha. Isso é um ponto positivo desse motor, porque isso daqui faz ela ser um motor esperto para um uso urbano e esperto também para um uso off-road, ok? Então perceba, é um motor super quadrado com o torque aqui, com a entrega de torque, colocando o pezinho aqui para motores quadrados e subquadrados, e a potência colocando o pé aqui em motores super quadrados. Então é um motor bem versátil, ele entra no meio misturado nesse mundo de curso e diâmetro, e existem motores que não são tão razoáveis nesse sentido de se misturarem com esses diferentes mundos de entrega de potência e torque. Então o motor da Versys 650 aqui não se mistura com mundo nenhum. É um motor super quadrado, genuíno, especializado em entregar altíssima potência em giros altos, entrega torque também em giros altos, e ela é ruim, fraca
em giros baixos o tempo todo sem escapatória. Então perceba como podem existir diferenças só pelo fato da forma com que o motor é produzido, principalmente quando a gente fala de torque e quando a gente fala de curso e diâmetro desse pistão aí do motor, que no caso hoje estamos falando da Saara 300. O motor, quando a gente fala de performance prática, eu com 1,77 m de altura, sozinho, eu peso cerca de 64 quilos, ou seja, uma pessoa bastante leve. A moto não passa de 140 km por hora no plano, tá? No plano, em um dia normal, não passa. Talvez ela vai passar disso só em situações muito favoráveis, com vento a favor, comigo abaixado atrás da bolha dela, em descidas muito longas, aí eu acredito que ela possa passar. Mas num uso comum, num uso normal, 140 km por hora, a moto já morreu, ok? E quando você está já a 140 com o acelerador todo aberto e você começa a enfrentar uma subida, ela não consegue manter os 140 km por hora e começa a cair gradativamente para cerca de 135, 130 km por hora, vai depender da subida que você está enfrentando. Então perceba, é uma performance ruim para um motor de 300 cilindradas, isso não é razoável e eu não consigo engolir essa performance desse motor novo, que vem com um marketing absurdo na internet, dizendo que é um motor novo e etc e tal, mas com essa performance para mim não adiantou muita coisa, tá? Então é um motor fraco. Então a gente começa a perceber que o uso da motocicleta ela é muito boa para um uso urbano, muito boa para um uso off-road também, mas tem uma performance razoável para ruim na estrada, na rodovia. De fato, para mim esse motor não está condizente com o que a gente já tem no mercado e esse motor continua, por mais que ele seja novo, ele apanha demais de projetos antigos como o da G310 GS e como a Versys 300. Vocês já viram a nova Himalayan, que já foi lançado aí em outros países e que a gente espera que chegue aqui no Brasil? Motor monocilíndrico de 40 cavalos. Então, isso sim é um motor que evoluiu e que traz uma performance legal para os dias de hoje. Quando a gente fala de vibração do motor, né, lá na Saara 300 a gente está falando de um motor genuíno, monocilíndrico, que normalmente são os motores que mais vibram e vão te trazer desconfortos relacionados a isso, principalmente quando essa vibração é intensa no guidão e nas pedaleiras. Então eu vi vídeos aí na internet falando que esse novo motor não vibra nada, que não incomoda e etc. Eu simplesmente não concordo com isso, tá? Eu acho que comparado ao motor da XRE 300 anterior, né? Eu achei mais suave sim o motor da Saara 300 e ele melhorou no quesito vibração. Acho que ele está mais acertado nisso. Mas ele continua sendo um genuíno monocilíndrico, ele continua em alto giro, ele vibra bastante, traz essa vibração para o guidão, principalmente. Então, se você andar, por exemplo, acima de 120 km por hora, 130, 140, durante longas horas, né, durante uma viagem, ela vai te cansar, ela vai formigar suas mãos, muito provavelmente. E eu uso esse termo porque isso é subjetivo e relativo. O que formiga as minhas mãos quando exposto a muita vibração, para mim é um patamar, para outra pessoa é outro patamar, então cada um tem uma tolerância a isso. Mas não se enganem, é um motor monocilíndrico genuíno.
Ele vibra muito mais que motores de 2, que motores de 4, que motores de 6 cilindros. Então não tem escapatória, é um genuíno monocilíndrico. E eu vou colocar aqui agora um trecho do vídeo de mínimos detalhes que já saiu, onde eu mostro o manete de embreagem vibrando bastante na hora que eu estou acelerando e mostrando o ronco para vocês no outro vídeo. Olha o manete de embreagem vibrando lá, ó. Então, quesito vibração, a moto melhorou e evoluiu? Sim, eu não posso ser injusto, como eu te falei, eu vou elogiar o que precisa ser elogiado, pode ter certeza. Então a moto sim evoluiu no quesito vibração. Eu achei que está mais suave e mais ameno essa questão de vibração, mas ainda é um monocilíndrico, ainda é. Vai vibrar muito mais do que uma Versys 300, que é uma bicilíndrica, por exemplo, tá? Então vamos pôr os dois pés no chão aqui para a gente falar da Saara 300, porque tá tendo muita coisa equivocada por aí na internet, ao meu ver, na minha opinião, tá? Quando a gente fala do calor do motor, normalmente esses motores que são arrefecidos apenas a ar não têm um controle de temperatura perfeito igual motores que têm arrefecimento líquido. Não é uma regra geral, mas normalmente motores que são arrefecidos apenas a ar esquentam bastante e transmite esse calor para as pernas. No caso da Saara 300, eu não senti um calor absurdo. No dia que eu andei nela, era um dia genuíno de verão, de calor aqui em Campinas. Eu não senti um desconforto muito evidente e eu achei que está bastante tranquilo nesse sentido. O radiador de óleo fica do lado direito e com uma saída de ar bem na cara do seu joelho ali. Então o seu joelho direito ali, que fica ali na frente do radiador, né, atrás do radiador, ele esquenta mais do que o esquerdo, mas eu não senti um calor absurdo, não. Então, um exemplo contraditório, a minha Versys 650, que tem arrefecimento líquido, esquenta muito mais do que a Saara 300, ela me incomoda as pernas muito mais do que a Saara 300. Então, o calor do motor eu achei bem tranquilo e aparentemente está melhor do que da XRE 300, que esquentava sim e incomodava em dias quentes, principalmente no uso urbano com a moto mais parada, né, no trânsito travado. Então achei que está bastante tranquilo nesse quesito do calor do motor. Ainda sobre o motor, a Saara genuína, aquela antiga lá da década de 90, tinha 5 cavalos a mais que o motor da nova Saara aqui de 2024, e lá era um motor carburado ainda, com muito menos tecnologias e facilidades de produção que nós temos hoje. Então perceba como a performance desse motor não é razoável, não ficou legal na minha opinião, e a Saara antiga tinha um motor mais forte do que a nova Saara. Isso para mim é uma afronta ao nome Saara, ao que a moto era antigamente, e para mim, no mínimo, tinha que ter um motor mais forte do que a sua versão original lá da década de 90. Então, infelizmente, o motor da nova Saara aqui de 2024 é mais fraco que o motor da antiga Saara da década de 90. O câmbio da Saara 300 atual,
evoluiu, né? Agora ele tem 6 velocidades. A XRE anterior tinha 5 velocidades, né? 5 marchas. Então é uma evolução legal, é uma evolução muito bem-vinda, ajuda no consumo de combustível, alivia o alto giro da moto em velocidades de cruzeiro. Então isso é sim uma evolução legal, isso é uma característica atual de motos atuais. Então o câmbio ficou legal e sim, é uma evolução muito bem-vinda e ele está associado a uma embreagem assistida e deslizante, que é também características de motores da atualidade. Então não tem como falar nada de negativo disso. Câmbio e embreagem assistida e deslizante foram evoluções legais, merecidas para o modelo, e a Honda está de parabéns em trazer esses quesitos para a nova Saara. Para você ter uma noção, a minha Versys aqui 2022 nem tem embreagem assistida e deslizante, é um produto muito mais caro. Então tá aí, parabéns para a Honda Saara 300 com essa excelente evolução no câmbio e na embreagem. A Saara 300 também veio com um chassi novo, inspirado na CRF, que é uma moto de trilha. Então achei legal a evolução no chassi, mas a maioria dos usuários, dos consumidores, não vão perceber diferença nenhuma na performance da moto por conta disso. Então, ao meu ver, isso não traz uma melhoria evidente. Se a Honda trouxesse um motor de pelo menos 35 cavalos, com arrefecimento líquido, com uma performance superior, pode ter certeza que os consumidores iriam adorar e iriam entender como uma evolução fantástica. Agora, um chassi novo é uma evolução, é algo muito importante para a moto? É uma evolução e legal que evoluiu nisso, mas é uma evolução sutil que o consumidor final provavelmente nem vai perceber. Outra coisa legal que a moto evoluiu foram nas suas suspensões. Então a suspensão dianteira agora tem um conjunto novo de molas e a suspensão traseira agora tem uma balança nova, tem uma suspensão traseira nova com ajuste de pré-carga manual com o uso de ferramentas, então não é prático de você fazer esse ajuste toda hora, mas é sim uma evolução legal, porque a XRE 300 não tinha esse tipo de ajuste e lá era um ponto negativo, porque a traseira ficava muito mole e afundada quando você punha mais carga, com uso com garupa e etc, a moto ficava muito afundada. Então, parabéns Honda, evolução legal para a moto, e esse ajuste de pré-carga vai ser muito bem-vindo na Saara, está sendo, né, na verdade, muito bem-vindo na Saara 300, e isso foi uma evolução legal. O fato do ajuste ser manual, né, com ferramentas, é um ponto negativo, mas está condizente com a categoria da moto, né? Todas as suas concorrentes que têm ajuste de pré-carga, como por exemplo o Versys 300, é um ajuste manual também com ferramentas. Ajuste hidráulico com torneira, igual tem aqui na Versys 650, ou outras motos com ajuste eletrônico, por exemplo, são só em motos mais caras. Então, para a categoria, achei que tá legal, tá condizente, e parabéns, evolução legal para a suspensão traseira aí com esse ajuste. No quesito performance e funcionalidade, são suspensões com cursos gigantescos, não tem erro, é uma moto muito confortável que vai ignorar guia, calçada, vai subir escada, descer escada, vai fazer um off-road legal, vai ignorar lombadas, pode passar 100, 120 km por hora numa lombada, que ela nem vai se incomodar com isso. Então é uma suspensão genuína de uma moto trail. Tá bastante macia, tá legal, mas a suspensão traseira, pelo fato do banco eu ter achado duro, ok? O fato do banco ser duro
passa a impressão que a suspensão traseira é levemente dura também. Foi a impressão que eu tive. Mas não, as suspensões estão legais, estão genuinamente condizentes com a categoria da moto. É uma evolução legal, tá superior à XRE 300 nesse sentido. Então foi muito bem-vindo, muito bem acertado pela Honda essas alterações, ok? Quando a gente fala de ciclística, ao meu ver, não mudou praticamente nada com relação à XRE 300. Agora a Saara tem um ângulo de caster diferente comparado à XRE 300, né? Que é a angulação, o quanto a bengala ela fica inclinada. Isso normalmente muda a ciclística, mas ao meu ver não percebi diferenças relevantes com relação a isso. A XRE 300 tem aro 21, que igual o aro 21 da nova Saara, é a mesma roda, igualzinho. Então o fato de ter aro 21 na dianteira deixa a moto muito versátil, né? Tem mais alavanca para superar obstáculos e etc. Muito boa nesse sentido. Mas o aro 21 deixa o efeito giroscópico mais intenso e a moto ela é mais pesada e lenta para mudança de trajetória. Então quando eu saí da Saara 300 e peguei de volta a minha Versys 650 saindo da concessionária no dia da gravação, aqui a gente tem um aro 17 e por mais que a Versys 650 seja uma moto de quase 100 kg a mais, o aro 17 na dianteira deixa a moto muito mais ágil, leve e fácil para mudança de trajetória. Então mesmo a Saara 300 sendo uma moto muito mais leve e menor, o aro 21 na dianteira deixa ela mais lenta do que a minha Versys 650. Mas não se engane, é uma moto leve e não é por causa disso que ela fica ruim de usar na cidade, etc e tal. Então ela anda bem na cidade, troca de corredor com facilidade, tá? Nas cidades. Mas sim, o aro 21 na dianteira traz essa diferença e ela fica com a dianteira mais pesada do que as outras. Ela possui rodas raiadas com fixação interna, ou seja, você vai precisar fazer uso de câmaras de ar. É um puta ponto negativo, né, para viagens. Isso é ruim porque dificulta o reparo de emergência para quando o pneu furar, mas acho que está condizente com as motos concorrentes. Esse tipo de coisa nós só vamos encontrar em motos muito mais caras quando elas são de rodas raiadas. A Versys 300 tem aros com fixação interna também, o mesmo problema. E a G310 usa rodas de liga leve, então você tem lá uma roda menos resistente para impactos, então ela tem uma pegada off-road menos evidente, mas você tem a vantagem de ter um pneu sem câmera e podendo ter essa facilidade de reparo aí nas suas viagens. Então o conjunto de rodas achei que está condizente com a categoria da moto, o tamanho, o fato de negativo dos raios fixados de internamente está condizente com o preço da moto, com a categoria. Então é a mesma coisa da XRE 300, tá? Não temos diferença nenhuma aqui na Saara 300, ok? A Saara vem agora com 3 versões, né? A versão Standard, mais barata, peladona, a versão Rally com cores diferentes ali, mais pelada também, e a versão Adventure com protetor de motor e carenagem original, protetor de cárter, bolha e um grafismo diferente, mais elaborado, mais bonito. A versão que eu testei foi justamente a Adventure, toda equipada, e o protetor de motor dela eu achei legal, achei bem feito, tem fixações bem robustas. Acho legal a existência de acessórios genuínos e originais
porque isso soma na moto, isso dá ao consumidor a possibilidade de comprar um produto melhor. Então acho legal, achei legal, porque na XRE 300 a gente não tinha essa possibilidade, era aquilo e acabou. Então agora nós temos essas possibilidades de acessórios originais, são poucos e são simples, mas já é uma evolução legal. O protetor de cárter, ele é em plástico, é um plástico duro, até robusto, mas é plástico, né? Então não passa tanta segurança. Ela tem também a bolha, né? É uma bolha bonita, bem acabada, bastante generosa na sua espessura, mas é uma bolha pequena, tá? Eu com os meus 1,77 m de altura, a proteção que ela oferece é baixa, então se você for viajar, for usar para esse propósito, vai valer a pena uma bolha maior ali, ok? Então é ponto legal, é ponto positivo o fato de a gente ter uma bolha lá, mas é uma bolha de entrada, não é muito grande, então se você for viajar, acho que vai ser interessante você investir. E ainda assim, o fato dela já ter essa bolha original, a gente já tem ali uma fixação original. Então para você tirar aquela bolha e pôr uma maior, é muito fácil, né? Os fabricantes aí de terceiros, Give, Scan, Chapan, vão produzir bolhas com a fixação ali original, então é ponto positivo, é uma evolução legal essas questões de acessórios, mas fica aí essa ressalva para a bolha, que não oferece uma proteção tão relevante que uma bolha deveria fazer, ok? Outra evolução legal que a moto recebeu foi o painel. Agora nós temos um painel lá de LCD com blackout azul escuro. O painel tá bonito, ele traz mais informações que a XRE 300 trazia, tá? Então nós temos lá agora voltagem da bateria, nós temos trip A e B separados, ou seja, você pode monitorar consumo de combustível do trip A e separadamente o consumo de combustível do trip B. Então, para você ter uma noção, o computador de bordo da minha Versys 650 nem tem isso, é só um. Ela tem trip A e B, mas com os consumos é um só, não consigo separar. Então tá legal isso. A minha Versys 650 não tem medidor de voltagem de bateria também. Então perceba como são informações valiosas e até um pouco acima da média comparado às suas concorrentes. Tem lá também velocidade média, o que é incomumente encontrado em motos mais caras. Aqui também não tem isso. Nós temos lá indicador de marcha, o que foi uma evolução legal, porque a XRE 300 não tem isso, mas já é comumente encontrado nas motos da categoria. G310 tem, Versys 300 tem, já era esperado que tivesse isso, então legal, a Honda colocou isso no painel, é uma evolução bacana e muito bem-vinda. O painel está muito mais bonito do que era antes, então o painel está condizente, é um painel completo para a categoria, tem um computador de bordo legal ali, simples e fácil de mexer, sem frescura, e tá bonito. E eu achei que tá muito condizente com a categoria da moto. É um painel mais bonito que da G310 GS, é um painel mais bonito que também da Versys 300, algumas de suas concorrentes. Então achei que o painel tá legal e tá muito competente para a categoria da moto, tá? Outra coisa que eu achei que ela evoluiu foi nos acabamentos. A Saara 300, quando você olha de perto, ela tá mais fina, ela tá mais bem acabada do que a XRE 300, principalmente aqui nos abotoeiros, evoluiu bastante, tá com um acabamento bem simétrico, não tem rebarba nos encaixes, nos apliques plásticos. Os botões estão bonitos, com pinturas coloridas, né? O botão da buzina é pintado em prata, o botão do pisca-alerta também é pintado em prata, os outros botões
tem outras cores. Então tá bonito, quando você olha os botões ali, os acabamentos, as carenagens, agrada aos olhos. Então a moto tá bonita, eu achei que ela evoluiu no acabamento também. Então tá aí mais um elogio. Então percebam, pessoal, que quando a moto merece elogios, eu faço, não tem problema, eu faço. Mas quando a moto merece críticas construtivas, eu também faço. Então já trouxe aqui até o momento desse vídeo vários elogios e também várias críticas com relação à nova Saara 300. Outra coisa que eu venho ouvindo bastante aí na mídia, principalmente na internet, é que falam assim: a Saara 300 é uma outra moto, é um produto completamente novo e não tem nada a ver com a XRE 300. Pessoal, eu discordo piamente dessa frase, piamente. Então, concordo, a Saara 300 é uma moto superior à XRE 300, ela evoluiu em diversos quesitos, mas uma nova moto, um termo novo, é uma palavra muito forte. Então, por exemplo, a Himalayan 411, que é o modelo que nós temos atual aqui no Brasil, é uma moto. A nova Himalayan que vem com o motor mono, arrefecimento líquido, design bem diferente, evolução absurda no painel, aquilo sim é uma nova moto. Que você vai olhar, que você vai andar e você não vai ter nenhuma lembrança forte do modelo anterior. Não é o caso da Saara 300. Quando eu andei na Saara 300, como eu falei, eu já tive XRE 300, você não tem uma diferença assim, nossa, eu tô numa nova moto. Não, eu tive a sensação que eu estava de fato numa moto melhor, que evoluiu, mas com uma semelhança muito parecida com a XRE 300. O barulho, o jeito que a moto anda, se comporta, a performance do motor, a performance de freio. Então assim, ao meu ver, não é uma nova moto como vem dizendo por aí, mas é sim uma moto que evoluiu. Ao meu ver, é uma XRE 300 melhorada. Sim, é uma XRE 300 melhorada, o que não é ruim. Eu fico feliz, elogio, estou aqui tecendo vários elogios à moto, porque ela evoluiu, ela está melhor. Mas uma nova moto, para mim é demais, é uma frase de muito efeito e que na prática, na minha opinião, não é bem assim, não foi bem isso que eu achei, tá? Temos esse ponto aí de observação aí. Eu assisti nos vídeos na internet, como eu citei, eu senti muito a necessidade de vir aqui e trazer um conteúdo mais racional, mais pé no chão, porque nem tudo que se fala por aí na internet é de fato a realidade. E não estou dizendo que o meu canal aqui, os meus vídeos, os meus conteúdos são uma verdade absoluta. Se você está aqui assistindo o meu vídeo, é porque você provavelmente quer ouvir a minha opinião. Então são só questões que eu acredito, que eu vi, testei e criei uma opinião. Então muito do que eu assisti na internet de vídeos de lançamento, eu não concordei com muita coisa que foi dita depois que eu de fato testei a moto aqui na minha pele, né? Depois que eu vivi a motocicleta na minha pele. Então cuidado, nem tudo que a gente ouve na internet por aí é realidade, ok? Então assim, posição de pilotagem muito parecido com a XRE 300 também. Então não é uma nova moto, tá? Não é uma nova moto. É uma evolução da XRE 300, muito bem-vinda, a moto está melhor, mas uma nova moto é demais para mim, ok? Ainda no assunto acabamento, o motor da Saara 300 ele vem com uma pintura um pouco mais elaborada, então as regiões baixas do motor são pintadas em preto e as regiões mais altas ela tem um trabalho ali no acabamento, mas ele tem ali um aspecto mais rústico, é um material mais rugoso e que normalmente não envelhece muito bem, tá? Então segue o mesmo padrão de acabamento que a XRE tinha na parte superior. A parte inferior da XRE era pintada também, mas era pintada na mesma cor, então era tudo prateado, né, cinza. Então o acabamento melhorou um pouco, mas ele segue com o mesmo padrão de não ter um acabamento muito primoroso na parte superior.
Os escapamentos, o escapamento, né, o coletor e o escapamento são pintados em preto, igual a XRE 300 é. Isso não envelhece bem também, desbota rapidamente. Eu já tive XRE 300, principalmente o coletor, a primeira curva ali do coletor, ele vai ficar amarelado com aspecto de barro assim. Então é um ponto negativo, não envelhece bem. Então nós temos esse ponto negativo também na Saara 300, ok? Outra questão esquisita é que a Saara 300 veio também com aquele porta-objetos ali, onde era o módulo do ABS, lá das motos dos meados de 2017, naquela região ali próximo da roda, né? Aqui, mais ou menos aqui, antigamente era o módulo do ABS, e depois esse módulo diminuiu de tamanho e foi reposicionado. E já nos últimos modelos de XRE 300, aquilo ali virou um porta-ferramentas, ok? Mas aquilo ali precisa tirar parafuso e retirar uma carenagem desse tamanho para expor as ferramentas. Então não é nada prático, esquisito, e ao que tudo indica, a Saara 300 tem o mesmo problema. Então ela tem ali o porta-objetos, eu não tirei, né? Eu não costumo desmontar nada das motos de testes que eu recebo aqui no canal. Ela, aparentemente, pelo que eu olhei, ela tem ferramentas ali, deu para ver. Possivelmente a ferramenta de ajuste da suspensão traseira está ali naquele porta-objetos, mas ela tem o mesmo parafuso da XRE 300 e vai ter que desmontar a carenagem, um negócio estranho, nada prático, ponto negativo aí. Então perceba como algumas questões é a XRE 300. Essa posição do porta-ferramentas, as rodas são iguais, a lanterna traseira é idêntica, as setas são idênticas, o banco provavelmente é idêntico, pelo que eu pude perceber, é o mesmo banco, o tanque é muito parecido, o design. Então não consigo dizer que é uma nova moto, tá? Não consigo dizer. Outra questão, o farol dela mudou bastante, o farol dianteiro. Agora ele tem uma assinatura triangular assim no farol baixo e o farol alto nas duas de baixo ali. Já mostrei isso no vídeo de mínimos detalhes dela. Achei uma evolução legal, ficou mais bonito. Eu não testei, né, em situações adversas como chuva, noite, em vias sem iluminação nenhuma. Então não testei se esse farol tá bom. Mas o farol teve uma evolução estética e eu achei que ficou mais bonito sim, comparado à XRE 300. Outra coisa legal que a moto evoluiu foi a presença de uma tomada USB tipo C, padrão bastante atual do momento, muito útil para você carregar, usar o seu celular ali como GPS. Então não tínhamos isso na XRE 300, a gente não tem isso, por exemplo, na G310 GS. Então, ponto positivo, a Honda acertou a mão em colocar isso, é uma evolução legal e merece aqui o elogio com relação a isso.
tanque é praticamente o mesmo tamanho da XRE 300, 13,8 litros de capacidade e uma moto que beira ali os 30 km por litro, talvez um pouco menos em situações mais adversas, talvez um pouco mais em situações mais favoráveis, e isso dá facilmente mais de 400 km de autonomia. Então o tanque está legal, ponto positivo, bem melhor que sua concorrente G310 GS, quando a gente fala de tamanho de tanque e autonomia. Consumo também, tá? O consumo está bem interessante para esse motor, a eficiência energética está bem legal. A Saara Adventure, né, sua versão mais equipada, está agora com 149 quilos de peso seco, então tá condizente com a categoria, tá legal para o tamanho da moto, para a cilindrada, então é uma moto relativamente leve para a sua categoria, então não tenho nada de negativo para falar nesse sentido. No assunto preço, assunto preço tá difícil, hein? Leia os comentários dos vídeos aí dos maiores produtores de conteúdo da internet. A maior reclamação nos comentários é preço. E não tenho o que dizer, pessoal, a moto é cara. A Saara 300 nova, a versão topo de linha de Adventure, ela beira o preço de uma G310 ali, passando ali dos 30 mil reais, 32, 33 mil reais, é o que a gente possivelmente encontra aí nas concessionárias. No site, no preço sugerido, ela está ali 29 mil, quase 30 mil reais, então pode ter certeza, e está escrito lá, frete não incluso, né, essa palhaçada desse negócio de frete, então pode ter certeza aí que vai ter mais um ágio aí, e eu chuto 32, 33 mil o preço da Saara 300, principalmente em regiões mais afastadas aqui do estado de São Paulo. E frequentemente a gente encontra a G310 GS com promoções aí na BMW, custando 33 mil, 34 mil reais, 0 quilômetros. E a G310 é um produto consideravelmente superior, não tem o que falar. Então o preço não está condizente com a realidade. A Saara 300 é uma moto legal? É uma moto legal, mas quando a gente compara com outras concorrentes do mercado, o preço não condiz. Tá caro demais, não tá legal esse preço, e eu acho que a Saara 300, na versão topo de linha de Adventure, não poderia passar de, sei lá, 26 mil reais, na minha opinião, pelo produto que é, entendeu? Ela não pode ter o mesmo preço ou próximo do mesmo preço de uma Versys 300, de uma G310 GS, que são produtos consideravelmente superiores. Então preço, ponto negativo, a Honda não mandou bem no preço e não tenho nada de positivo para falar com relação a isso. Eu, com 33 mil na mão, com 30 mil na mão, com uma gordurinha para queimar aí acima, eu não compro uma Saara 300, porque eu posso comprar uma moto melhor das suas concorrentes. Então não, o preço não está legal, não está condizente com a realidade quando a gente olha pro mercado. Quando o assunto é ergonomia, a Saara 300 tem uma posição de pilotagem confortável, é uma moto trail, a posição da pedaleira é ali mediana, né, no meio termo, então não é uma pedaleira recuada nem muito avançada, é uma moto que dá para pilotar em pé com facilidade, a posição do guidão é relativamente confortável, e eu falo relativamente porque eu senti falta de um guidão fixado um pouco mais alto. Então eu aqui com 1,77 m, a minha mão não fica numa posição muito neutra, ela fica para baixo,
o que me obriga a ter que flexionar um pouco mais aqui a minha coluna torácica para ficar mais confortável. Então foi uma moto que me deu dor nas costas. A minha Versys 650 aqui, que é a minha moto, e nem é uma moto trail, né, uma crossover, ela tem um guidão mais alto do que da XRE 300. Então ela tem uma mesa original aqui mais alta. Então eu senti falta disso. Se eu fosse comprar uma Saara 300, eu teria que colocar um riser ali. Como você pode ver nas fotos que eu estou colocando aqui, de fato o guidão poderia estar numa posição mais alta. A XRE 300 tinha o mesmo problema que tem a Saara 300, ok? Mas é sim uma moto confortável, não é uma moto que vai te cansar aí para viagens longas e etc. Nesse sentido de encaixe, piloto, máquina. A posição dos joelhos ali repousa bem ali nas carenagens, coube bem o meu joelho, né? Então achei que está bem positivo, achei que a moto está bastante ergonômica, com essa ressalva do guidão que eu acho que poderia estar um pouquinho mais alto. Falando mais especificamente agora do banco, eu tive uma lembrança muito forte quando eu sentei na Saara 300, lá da minha XRE 300. Então por isso que eu chuto aqui que é o mesmo banco, tá? E eu tenho um primo meu que tem uma XRE 300 que eu já andei recentemente na moto dele. É duro igual e etc. Quando eu tinha a XRE 300, eu não achava que era um banco duro. Mas hoje que eu tenho referência de motos melhores, como por exemplo o Versys 650, isso não é uma comparação. Só tô te dizendo, justificando para vocês a minha opinião, tá? Então o banco original da Versys 650 é muito mais macio que o da XRE 300. Então por isso que eu achei duro. Eu achei o banco da Saara duro. Então, na minha opinião, se você for usar a Saara para viajar, vai valer um upgrade de banco, uma capa talvez, porque esse banco para viagem não está muito legal. Como, por exemplo, também o banco da Versys 300 original, que é uma tábua. É ruim também lá. Então, o banco poderia estar melhor se você for usar a moto para viajar. O banco da Saara 300 tem também aquela elevação assim, ó, que sobe para cima do tanque. Perceba aqui que a minha Versys 650 não tem isso. O banco morre aqui, ó, na mesma linha do tanque, e o banco da Saara ele sobe aqui. Isso é legal para o uso off-road, porque te permite posições diferentes para você sentar, e quando você está em pé você consegue ter um amparo melhor aqui dessa parte mais alta aqui das suas pernas. Então é legal isso. Pode reparar, motos de off-road sempre tem um banco que sobe para cima do tanque, porque isso é legal para o mundo off-road. Então a Saara 300 tem isso daí também. Olha lá, ó. Você é lá, parceiro. Os freios são iguais, o cubo da roda é igualzinho da XRE 300. Então quando eu olhei de perto eu tive lembranças de quando eu lavava a minha XRE 300. Então é igualzinho o cubo, só tá com uma cor diferente. E os freios são iguais, é o mesmo disco e etc e tal. E os freios da XRE 300 já eram bons e continuam sendo bons na Saara 300. O ABS funciona direitinho nas duas rodas, mas é um ABS simples, o que é condizente com a categoria. A gente não pode esperar um ABS adaptativo, com módulos diferentes. Não é condizente com o preço e com a categoria da moto. Então eu gostei dos freios, os freios estão bons e dão conta do recado, ok? Aí você pode me perguntar, Ricardo, qual é o propósito de uso da Saara 300? E eu te digo, o
Para um uso urbano excelente, uma moto aí para você enfrentar a guerra urbana, a buraqueira das cidades, valas, lombadas infinitas, e ela vai muito bem. Uso urbano excelente, uma excelente moto para esse tipo de situação. Para um uso na terra, acho que a gente pode dizer excelente também para uma moto trail de rua. Claro que uma moto off-road vai ter curso de suspensão maior, outras questões melhores para isso, mas para um uso normal de rua, de um consumidor normal, acho que a Saara 300 tem uma performance boa e legal também na terra, ok? E quando a gente vai para um uso rodoviário, nas rodovias, eu digo que ela tem uma performance razoável. Então ela até tem fôlego para se manter nas velocidades permitidas, mas na hora que uma carreta carregada, pesada, vier na sua cola a 120, 130 km por hora numa descida, você não vai ter muita opção a não ser sair da frente, porque ela não tem fôlego para você sair de uma situação dessa. Então, na rodovia é uma performance razoável. Se você pretende comprar uma para viagens, ela vai viajar, mas saiba que é uma performance razoável. Então, ela vai te trazer limitações em algumas situações. Ok? Esse vídeo já está chegando ao final, eu quero trazer algumas conclusões aqui com vocês. A primeira delas é: Ricardo, você teria uma Saara 300, como eu já comentei aqui? A minha resposta é não. Pelo preço que ela custa, eu não teria. Se ela fosse mais barata, eu teria. Eu teria, sem dúvidas. Achei que a moto tá legal. Mas ela precisa ser mais barata para encaixar no mercado. Então, com 30 mil, 33 mil, 32 mil reais na minha mão, eu vou para suas concorrentes melhores, G310 GS versus 300. Então, com o preço que ela é, não, eu não teria uma Saara 300. E a última conclusão é: Ricardo, a moto evoluiu? Evoluiu. A Saara 300 é um produto superior a XRE 300, ela melhorou. Ricardo, vale o preço por causa dessa evolução? O preço que ela veio está condizente com a evolução? Não, está cara demais, porque a gente tem concorrentes melhores com preços semelhantes. Não acho que seja uma nova moto, esqueça a XRE 300, porque a Saara é uma nova moto. Não acho que seja isso. É uma moto que evoluiu, tá legal, compraria se fosse mais barato, mas eu não consigo engolir essa frase de que é uma nova moto. Esqueça a XRE 300. Não esqueço, porque ela traz diversas lembranças parecidas na XRE 300. Então, pessoal, eu sou de 92, então quando eu era criança, eu cresci vendo essas motos, XLX, Saara. Então eu tenho lembranças fortes dessa época e eram motos que eu olhava quando criança e admirava e falava: caramba, que moto legal e etc. Depois ali na minha fase de adolescência eu andei em XLX, aquela 250 queixo duro para dar partida no pé. Quem é dessa época ou quem já pilotou essa moto sabe do que eu estou falando. Motos muito legais para a época. Para mim, eu acho que o nome Saara não coube muito bem na moto que veio aqui agora em 2024. Eu acho que se fosse para usar esse nome, a moto teria que ter uma evolução melhor do que teve. Na minha opinião, eu acho que se ela tivesse o nome XRE 300, né, XRE 300 2024, eu acho que seria legal, porque é a mesma moto com evoluções, que foi a percepção que eu tive. Então Saara 300 eu achei um nome muito forte para a moto que era antigamente. Como eu falei, a Saara antiga tinha um motor mais forte do que a Saara que nós temos hoje. Tudo isso são só opiniões minhas aqui, de um mero consumidor como você também. Eu também consumo motos, compro motos, gasto dinheiro com motos. Então eu não curti muito essa questão do nome, etc. Eu não sou dono da verdade, são só opiniões minhas, você pode concordar e discordar de mim, não tem problema. E eu também não sou um especialista de mercado, uma pessoa que entende de nomes, o que isso vai significar na prática, nada disso. Eu estou dando a minha opinião
como um consumidor, o que eu acho observando e estudando motos, que eu faço isso para trazer esses conteúdos detalhados aqui para vocês. Então essa é a minha opinião da Saara 300. A moto evoluiu, a moto tá legal, fica a seu critério você decidir se vale a pena você gastar o seu dinheiro com ela ou não. No fim, quem decide é você. No fim, a opinião mais importante é sua, porque é você que vai decidir o que fazer com o seu dinheiro. Então se você comprar uma Saara 300, legal, vou ficar feliz por você, é uma moto legal. Por mais que eu não concorde com o preço, acho uma moto legal, ok? Então assista às opiniões, espero que você tenha entendido as minhas opiniões. Vai numa Honda, anda em uma, testa em uma, veja os preços aí na sua região e no fim o que vai valer é a sua opinião e o seu bolso. Então desejo que você tome uma excelente decisão com relação a comprar uma Saara ou não, isso é uma questão sua. E se você achou esse vídeo útil, dá um joinha aí, se inscreve, considere se tornar um membro. Um abraço e até o próximo vídeo.